Você já teve a sensação de que tudo saiu errado? Que mesmo depois de você colocar toda a sua energia em algo, o resultado foi uma grande decepção. E é aquele momento que a gente se olha no espelho e se pergunta: será que eu não sou bom bastante? Pois é, isso é chamado de frustração. E a verdade é que, por mais que a gente tente evitar, a frustração, ela faz parte da vida. É inevitável. Mas aqui está um grande segredo. Se a gente souber lidar com essa frustração, ela pode se transformar em uma força tão grande que vai nos levar ao sucesso ou a uma grande transformação. Sabe uma coisa muito curiosa? O ser humano só chegou até aqui porque ele se frustrou. Lá atrás, na pré-história, quando o homem saía para caçar e fracassava, ele voltava e ele tinha duas opções: desistir, morrer de fome, ou tentar de novo. E cada não deu certo, eles transformavam em uma nova arma, em uma nova estratégia, em uma nova forma de sobreviver. Eles tinham que lidar com a fome, com o frio, com a dor, com a incerteza de um futuro melhor. Era, na verdade, uma luta diária, onde a frustração fazia parte da rotina deles. Mas também ela era o combustível que impulsionava para a transformação e para a adaptação deles naquele tempo. E isso quer dizer o quê? Que a frustração ela não foi feita para te derrubar. Ela foi feita, na verdade, para te fazer crescer. De uma forma bem simples e direta aqui. O que é frustração? É quando a realidade não bate com a nossa expectativa, aquela que a gente criou na nossa cabeça. A gente cria uma imagem do que quer que aconteça, imagina um cenário perfeito na cabeça da gente, só que quando isso não acontece, aí vem aquela sensação de vazio, a sensação de que, poxa, deu errado. Uma sensaçãozinha muito chata, muito difícil. E sabe por que eu acho que hoje a gente sofre muito mais com isso? Porque a tecnologia, ela supriu a maioria das nossas necessidades físicas. A gente não precisa mais lutar para sobreviver diariamente, a gente não precisa mais caçar o próprio alimento ou construir um abrigo do zero, graças a Deus. Então, eu acredito que os nossos antepassados, eles não acostumados, mas eles estavam calejados quanto a isso. Fracassou. Tá, e agora? O que é que a gente faz? Já hoje, quando alguma coisa não sai como a gente planeja, a gente sente um impacto muito maior. Como se aquilo fosse um obstáculo insuperável, só que não é. Mas isso não significa que a frustração seja algo ruim. Pelo contrário, ela aparece na nossa vida, ela acontece para a gente entender o que precisa ser reajustado, ser adaptado, em que área da nossa vida a gente precisa crescer, entende? A função da frustração não é te aborrecer, não é me aborrecer, é te mostrar que você aguenta mais do que você pensa. Existe uma coisa muito perigosa que a gente faz quando a gente fracassa em algo que não pode acontecer em hipótese alguma. Por conta de uma única situação ruim, um único erro, um único fracasso, a maioria das pessoas fazem tempestade num copo d'água. Calma, não estou dizendo que o seu fracasso é pouca coisa, que você está fazendo drama. Calma, não é isso não. Deixa eu te explicar com um exemplo. Você fracassa em uma única área da sua vida, certo? Por exemplo, no seu trabalho, sei lá, uma promoção que não deu certo. Um exemplo aqui. E aí você passa o dia estressado por causa disso. Chega em casa, o que é que você faz? Você desconta nos seus irmãos, nos seus pais, no seu esposo, na sua esposa, se você for casado, ou nos seus filhos. E isso gera um conflito dentro da sua casa. Então, o que era para ser uma única situação ruim, agora virou duas. Daí você já tá irado com tudo, aí se olha no espelho e se acha a pessoa mais feia desse mundo. O que era pra ser uma única situação ruim, agora virou três. E ao mesmo tempo que você batalha para ser promovido na sua empresa, você também tá estudando para um concurso. E aí, por causa desse fracasso que você teve, você joga tudo pra cima e não quer mais estudar. O que era para ser uma situação, agora virou 4 situações que você criou. Daí por aí vai. Eu poderia citar milhões de exemplos, aí você vai ter que catucar na sua cabeça e adaptar a sua rotina
como é que você reage à forma que, na verdade, como você lida com o fracasso. Então, o que inicialmente era apenas lidar com o fracasso, que já não é uma coisa muito fácil, agora você vai ter que lidar com diversas situações que surgiram da forma como você lidou com o seu fracasso. Então é muito importante a gente analisar como é que a gente está agindo. Pense em mil coisas, mas não desconte nas outras pessoas ou em outras áreas da sua vida que não tem nada a ver. Olha, não existe uma receita de bolo que eu vou te passar aqui. Como não fracassar nunca mais. Isso não existe não, peraí. Porque já aconteceu o fracasso, eu já fracassei. E aí, o que eu faço? O segredo, na verdade, tá na nossa cabeça. Na forma como a gente lida com isso. Então, a forma como a gente lida com o fracasso pode facilitar o caminho até o sucesso de novo. Então, o pilar, o segredo, o maior segredo está na forma como você lida com ele. E muitas vezes a gente se frustra mais ainda por achar que a gente é o centro do universo. E ver que a vida das pessoas continuou. Sua mãe, que te ama mais que tudo, sofreu com a sua situação, com o seu fracasso. Sofreu sim. Só que no outro dia, a vida dela continuou. E aí? Seus amigos até ficaram tristes junto com você, mandar aquela mensaginha no zap, dizendo que vai dar tudo certo, aquela mensagem de consolo. Mas no outro dia, a vida dele seguiu em frente. Daí você pensa, poxa, as pessoas não tinham que ter um pouco mais de dó de mim? Por que as pessoas não estão mais tristes com o que aconteceu comigo? Por que as pessoas não me dão mais atenção? Alô, eu tô sofrendo, galera. Eu costumo sempre falar a frase: o mundo não gira em torno de você. No sentido de que você precisa viver a sua vida sem se importar com o que as outras pessoas vão falar. Faz o que você gosta, o que você se sente bem. Claro que ali na linha do limite, no limite do bom senso. Mas não se importa com o que as outras pessoas vão pensar de você. Só que essa frase, o mundo não gira em torno de você, tem o outro lado da moeda. Ela também serve pra gente enxergar que ninguém te deve nada. E que você não é o centro do universo. Que o mundo não vai parar só porque você tá sofrendo. É doloroso? Mas Tem uma frase muito impactante que é: tudo passa, até a gente. Se a gente for parar para pensar nessa frase, a gente pode ficar horas e horas parado no tempo pensando, porque é uma frase muito profunda. Toda vez que a gente passa por uma situação difícil, resiste a uma tentação em nome de alguma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em alguma coisa, todo dia que ela vence aquele vício, cada dia, cada período de tempo que ela vence aquele vício, é como se ela colocasse um tijolinho no muro dela. E aquela sensação de eu consigo vem logo à tona. Existe uma frase também da psiquiatra Ana Beatriz que eu amo, que diz assim: a cicatriz de hoje é o empoderamento de amanhã. A palavra empoderamento ganhou outro significado nos últimos tempos. Mas eu acho que o verdadeiro empoderamento não é o seu crescimento em cima das outras pessoas, do sexo oposto ou do que seja. O verdadeiro empoderamento é de você, com você mesmo. Quando você está empoderado com a sua autoestima, com a sua capacidade, com o seu poder de resiliência, você vai estar empoderado em todas as outras áreas da sua vida. Mas não confunda isso com narcisismo, tá? Hoje muita gente confunde isso usando as suas marcas como se isso desse identidade a elas. Mas não, na verdade o que nos dá identidade é a gente saber, é você saber o seu potencial, até onde você aguenta, o poder que você tem de superar as dificuldades. E eu vou te dizer uma coisa: você não tá sozinho. Raquel, mas você já fracassou? Eu tenho essa carinha de bebê, mas eu tenho 21 anos, tá? Então, já pensou uma pessoa de 21 anos nunca ter fracassado na vida? Isso aí não existe não. Já fracassei diversas vezes. E isso nos mostra que a frustração, ela faz parte da nossa vida. Ela precisa existir para a gente superar as dificuldades. É aquela coisa de transformar o limão em uma limonada.
tá? Você pega a situação ruim e transforma ela em alguns degrauzinhos para você subir até o seu objetivo, até uma meta da sua vida. Quer uma prova disso? Sabe aquele joguinho dos passarinhos vermelhos, Angry Birds? Ele só virou sucesso depois de 52 fracassos. Eles tentaram muitas vezes, testaram várias ideias que não deram certo, mas não desistiram. Eles persistiram até encontrarem a fórmula que conquistou o mundo inteiro entre jovens e adultos. Raquel, mas não sei o quê. Sabe o criador da Ford? O carro da Ford? O caminho dele não foi tão fácil, não foi um mar de rosas, não. Ele teve que falir 3 vezes antes de criar a marca que a gente conhece hoje. Essas histórias nos mostram que o fracasso não define quem você é e nem muito menos o seu futuro. O que importa mesmo é o que você faz com isso. É quando você se levanta, você aprende, você se ergue novamente. Existem algumas fases que a gente enfrenta quando a gente fracassa. Eu vou listar quais são eles para você entender melhor em que estágio você tá. Então vamos lá. Primeiro é o choque. Primeira fase depois do fracasso é o choque. Você para, você olha para frente e diz: meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Daí vem a segunda fase, que é a negação. Você finge que nada aconteceu. Você segue sua vida, entala tudo aqui dentro e nada aconteceu. Vida que segue. Daí a gente parte para a terceira fase, que é a fase da raiva. Você desconta em todo mundo que está ao seu redor. Da sua mãe, do seu pai, do seu avô, na sua tia, no seu tio, nos seus primos, nos seus irmãos, todo mundo. E aí a gente parte para a quarta fase, que é procurar culpados. Todo mundo é culpado, menos você. Daí a gente vai para a quinta fase, que é a tristeza. Aquele momento que você acha que você nunca mais vai se reerguer novamente. Sexta fase é a aceitação. É aquele momento que você olha no espelho e diz: ok, aconteceu. E agora? E a sétima e última fase é a ação. É aí onde a virada realmente acontece na sua vida. Dito isto, eu vou te mostrar 9 passos para você conseguir lidar com o fracasso. Se você está esperando uma receita de bolo, de que você vai terminar esse vídeo e vai dizer: a vida é uma maravilha. Não é isso que eu vou fazer. Como eu te disse antes, o segredo está na forma como a gente reage. Então, o segredo está na nossa mente, simplesmente. Então, entender esses passos vai te ajudar a lidar da forma certa com o fracasso e transformar isso em combustível para você alcançar a sua meta. Vamos lá? Primeiro, aceite as suas emoções. A segunda fase, depois da frustração, é a negação. É aquele momento que você segue sua vida e finge, entala tudo aqui, entala o choro, entala tudo e finge que nada está acontecendo. Só que isso só vai te prejudicar. Então, aceita as suas emoções, chore se for preciso. É colocando para fora que começa a sua cura. Número 2, evite fugas nocivas. Beber sem parar, comer até não aguentar mais, se enterrar em distrações como o celular, só faz adiar a dor e criar outros problemas maiores ainda. Então, evite essas fugas. Lide com o fracasso da forma certa. 3. Tenha mecanismos saudáveis. Ao invés de você entalar tudo para você mesmo e fingir que nada aconteceu, converse com seus amigos, escreva o que você está sentindo, caminhe, ore. De alguma forma, tente colocar isso para fora, descubra o que realmente vai te ajudar. Número 4. Questione crenças irracionais. Pare de pensar que você não presta. Fracassar não significa que você não presta. Significa que você tentou uma coisa difícil. 5. Substitua pensamentos ruins por realistas. Troque o eu não consigo por eu posso aprender com isso. 6. Assuma a responsabilidade certa. Nem tudo é culpa sua, mas não significa que a culpa é totalmente dos outros. Parte do seu fracasso é culpa sua. Então, aprenda com essa parte. E o que for parte da culpa das outras pessoas, deixe com elas. Foque o que é culpa sua, o que diz respeito a você. 7. Extraia a lição. Se pergunte, o que essa lição pode me ensinar que livro nenhum me ensinaria? 8.
Planeje o próximo passo. Não viva só remoendo o passado, traça um plano para seguir em frente. Se você é uma pessoa que fica sempre remoendo o passado na sua cabeça, eu não vou dar mais detalhes não, mas assista esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Número 9, muito importante, enfrente o medo de falhar de novo. Saia da sua zona de conforto. Quanto mais você encara o risco, mais você percebe que fracassar não é o fim. A frustração, ela dói, mas ela também molda. Cada cicatriz é um lembrete de que você já superou. Cada tijolinho colocado no muro da sua força é uma prova de que você consegue sim. O fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso é o caminho que vai te fazer chegar até o sucesso. Está acertando o alvo, aqui eu compartilho minhas reflexões e temas que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo, hein? Valeu!